Olá, crianças! Seguimos aqui com as nossas riquezas, com as riquezas destas terras, que, aliás, foi o que fez o olho dos portugueses crescerem aí no período pós-descoberta. Então, na aula passada, a gente havia falado de certas embarcações que vieram para o Brasil, né, por acaso, que o Pedro Álvares Cabral fez um desvio na rota que ele deveria fazer para ir para as Índias e veio parar aqui. Chegando aqui, acharam que estavam nas Índias e aí chamaram os habitantes daqui de índios, né? E que a gente sabe que, na verdade, é indígenas porque eles eram nativos. Muito bem. Quando Pedro Álvares Cabral, ele voltou para Portugal, ele levou umas coisinhas na embarcação, naquela nau, que era a embarcação que ele estava. Ele levou ali uma certa madeira, pau-brasil. E aí, chegando lá, o rei, ele não se interessou muito por colonização das terras. Mas aí, de um tempinho depois, ele mandou alguém para ver o que tinha aqui. Gente, quando vieram para analisar, voltou e falou para o rei, tem nada lá. Lá não tem nada, a não ser uma árvore de coloração vermelha. O rei bem já conhecia a árvore, né? Mas naquele relato lá que foi feito para o rei na carta, não falaram nada do pau-brasil. Bom, mas foi aí que começou bem essa exploração. Porque, na verdade, sabido, o rei percebeu que essa era uma grande riqueza que tinha aqui nas terras. Então, começou a exploração. Mas, no início, foi só comercial. Vinha, buscava e pronto. Não tinha uma ideia de colonizar essas terras. Na verdade, eles não tinham nem dimensão do tamanho que era. Então, apresento para vocês a nossa árvore, pau-brasil, que é essa belíssima árvore aqui, cheia desses espinhos aqui, mas coloração, miolinho, centrinho dela, coloração muito avermelhada. Então, aqui no livro 7, a página 172. Então, vamos lá. O mapa que eles tinham para exploração era esse mapa aqui, muito rústico, né? Então, era um mapa hoje muito diferente dos mapas que nós temos hoje. Então, aqui chegavam as embarcações e aqui estavam as árvores. As árvores, elas se concentravam na região litorânea. Isso quer dizer, qual a vegetação típica da região litorânea ali no Brasil? Mata Atlântica. Então, essas árvores estavam na Mata Atlântica. Então, o pau-brasil é típico da Mata Atlântica. Exploraram, retiraram tanta árvore que hoje resta apenas 8% da Mata Atlântica, 8%, mas assim, pedacinho aqui e ali, tudo pulverizado. Então, por essa imagem, a gente vê quem que está trabalhando. Os portugueses estão trabalhando? O que vocês acham? Não, né? Quem está trabalhando aqui são os indígenas. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Esse mapa foi produzido pelo italiano Giovanni Battista em 1557. 57 anos após a chegada dos portugueses aqui. Então, vamos lá. Gente, eles chegaram... dedicaram-se a explorar a primeira fonte de riqueza. Encontraram ali, então, o pau-brasil. Bom, a sua exploração foi o principal meio econômico durante os primeiros anos. E durou, gente, começou lá no século. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram aqui no século XVI. Um século tem 100 anos. Eles chegaram no século XVI e a exploração da árvore pau-brasil durou até o século IX, aí pelo ano mais ou menos de 1900. Olha só, durou esse tempo todo.
Mas essa atividade foi intensa nos primeiros anos. Depois chegou a cana-de-açúcar, viu que dava para que a terra tinha outras riquezas, por exemplo, a fertilidade da terra, o clima que era propício a outras culturas, e aí a intensidade da exploração da árvore foi diminuindo, até porque também a árvore foi diminuindo. O trabalho de extração era feito pelos indígenas. Eles faziam o seguinte: eles derrubavam a árvore, cortavam em toras e transportavam essas árvores até a margem das praias. Lá eles deixavam. Depois, quando as embarcações chegavam, eles pegavam de novo as toras e colocavam dentro dos navios. Ele fazia todo o trabalho. Todo o trabalho. Gente, e ele já sabia fazer esse trabalho, sabe por quê? Antes dos portugueses chegarem, os indígenas já estavam acostumados a explorar essa árvore. Para eles faziam, eles derrubavam uma árvore para pegar tinta, para tingir as penas, lembram? Então eles faziam uso dessa árvore, só que a exploração não ia levar à extinção, né? Era um grupo menor, a exploração bem menor, mas eles já faziam, eles já conheciam a árvore, eles já cortavam e preparavam a madeira. Vamos lá. Então, olha só, os indígenas faziam isso de graça? Não, quer dizer, não entre aspas, porque eles recebiam em troca objetos, que objetos eram miçangas, tecido, as pedrinhas, né? Tecidos, vestimentas diversas, canivetes, facas e outros utensílios, tudo sem valor. Mas essa troca ele dava, que olha nessa imagem, no desenho aqui, ó, dando espelhos, um monte de bugigangas que de nada serviam para eles. Mas os indígenas gostaram, né, gente? A gente adora uma novidade e eles gostaram. Muito simples que eram. Então, veja só, essa troca, né, quer dizer, um objeto de muito valor por outro ali, meio sem muito significado. Essa troca se chama escambo. Escambo. Então, vamos lá. Olha só, na página 173, acompanha comigo essa leitura aqui, ó. O pau-brasil é uma espécie nativa da região da Mata Atlântica e os indígenas chamavam-na de ibirapitanga. É uma árvore que pode atingir até 30 metros de altura e 1,5 metros do tronco. Gente, 1,5 metros de largura do tronco. Olha só, que gigante. Quantos anos levou para essa árvore ficar desse tamanho? De sua madeira, obtém-se uma resina denominada brasileira, um corante avermelhado que por muito tempo foi usado pelos europeus no tingimento de tecidos de luxo para a confecção das roupas de nobres. Gente, só por causa dessa tinta. Ah, que infelicidade dessa árvore ter essa tinta, né? Quase foi totalmente extinta. Ela é considerada em extinção. Extinta, né? Mas ainda existe um pouquinho. A exploração do pau-brasil era uma atividade nômade e predatória. Atenção nisso. A exploração do pau-brasil era uma atividade nômade e predatória. O que vem a ser isso? Gente, nômade porque eles estavam explorando essa área. Acabou a árvore daqui, eles tinham que migrar para... Acabou a árvore dessa área, eles tinham que migrar para outra área. Por isso ela é nômade, né? Então eles saem mudando em busca de novas áreas com a árvore. Predatória porque eles só arrancavam, nunca plantavam. Arrancava até acabar, mudava para outra área. Arrancava até acabar, mudava para outra área. Por isso, predatória. Então, se ela acabava aqui e depois ele mudava, essa característica nômade fez com que não formassem povoados. Então, a exploração da árvore pau-brasil não levou à formação de povoados. Povoados você fixa atividades. E aí ela era nômade, não levou à formação de povoados.
Olha só, isso daqui é lá na Europa. A pintura do século XVI, mostra tintureiros franceses, isso é lá na França, tingindo tecidos com pigmento extraído do pau-brasil. Olha só, gente, esse vermelho aqui é da árvore. Aí lá eles estão preparando, tingindo esse tecido, fazendo uso do pigmento. A cor avermelhada, essa cor avermelhada é que deu nome ao nosso país, a palavra Brasil. Então lá, de onde que veio, gente? Da denominação de brasa. Brasa. Então, vermelho como a brasa. Eles associaram esse pigmento à cor da brasa, vermelhinha. Então, por isso, Brasil, pau-brasil. Olha só, isso daqui, esse painel, ele se encontra chamado a Ilha do Brasil, e ele foi esculpido no século XVI e em madeira pau-brasil. Então, isso daqui é um painel gigantesco em pau-brasil para mostrar essa ilha de onde eles estavam ganhando um bom dinheirinho. E mostra a derrubada das árvores. Ele se encontra lá no Museu de Rouen, na França. Então, é um painel que tem lá na França, feito com nossa árvore. Para mostrar a exploração das nossas terras. Que abuso, né? Eu achei. Então, vamos lá. A importância da exploração do pau-brasil foi diminuindo. Então, embora ela tenha durado aí 4 séculos, né? Desde o século 6, 7, 8, 9, mas ela foi diminuindo a intensidade à medida que outras atividades despertaram o interesse do rei de Portugal. Exemplo, a cana-de-açúcar. Trouxeram a cana, chegou aqui, ela se desenvolveu muito bem, isso foi despertando o interesse de Portugal. E daí a ideia de colonizar essas terras. Então, a cana-de-açúcar servia para a produção do açúcar, né, nos engenhos, e isso ainda no século XVI. Então, começou cedo, né, que foi tendo o cultivo da cana, o desenvolvimento, depois o café e, em paralelo, exploração da árvore pau-brasil. A exploração desordenada da madeira acabou trazendo sérios prejuízos ambientais, muito grandes. Muitas espécies de animais e plantas foram extintas, porque mudou todo o ecossistema, né? Mudou todo o habitat dessas espécies. Então, muitas foram extintas, muitas áreas de terra se tornaram improdutivas. Quer dizer, gente, a mesma coisa com a floresta amazônica. Aquelas terras, a floresta sustenta a fertilidade da terra. Se a gente tira a floresta, a terra torna-se em poucos anos improdutivas, a terra ali. Então, olha só. E levou também à destruição da Mata Atlântica. Olha só, gente, lembra que eu falei de vocês lá daquele teatro, numa cidadezinha do tamanho de Cantagalo, menor que Cantagalo, né? Mas do tamanho de Cordeiro, lá em Goiás, em que era todo revestido por pau-brasil? Pois é, mas a exploração não ficou só aqui. Isso daqui é uma biblioteca, a principal biblioteca assim, do mundo, mais rica, né? Mais exuberante, com maior número de livros. É a biblioteca da Universidade de Coimbra, na Europa. Esse revestimento aqui, ó, todo, isso daqui é pau-brasil. Essa madeira avermelhada aqui é tudo em pau-brasil. Olha só, ela foi construída, tá errado ali, foi construída entre os anos de 1717 e 1728. Então, lá no século XVIII, isso mostra ainda a exploração da árvore, século XVIII. Então, essa biblioteca, imagina quantos outros lugares. Para quê? Qual a necessidade disso, né? Mas que ela é linda, ela é. Bom, gente, o pau-brasil é um patrimônio brasileiro. Ele já foi símbolo de nossa terra e de grande importância para a economia. Isso é verdade. Hoje o esforço todo está sendo voltado para preservá-lo, permitindo que as gerações futuras, como vocês, como os filhos, netos de vocês, possam conhecer essa árvore que é tão importante na história do nosso país.
que ela deixe de ser história e vira presente um dia, né? Então, assim, se a gente puder plantar uma árvorezinha de pau-brasil, imagina só a gente tendo um parque, a gente tendo que a gente possa caminhar entre árvores de pau-brasil. Legal, né? Então, aí vem uma série de atividades. Quer dizer, não muito não desanima não. 175. A extração do pau-brasil, para a extração, os portugueses contaram com a força do trabalho indígena. Em troca, ofereciam aos nativos alguns objetos. Como era feita essa exploração, a extração? Aí vocês vão ler e vão assinalar aquela mais completa. Lembra só, ele não fazia um serviço não, ele fazia o trabalho completo, tá? Explique o que significa a seguinte afirmação. A exploração do pau-brasil era uma atividade nômade e predatória. Lembra? Nômade por quê? E é predatória porque não permitia que novas árvores surgiam, né? Ele não plantava, apenas arrancava. E arrancava tudo, né? Não deixava uma nem para cair a semente ali e nascer outras. Analise a alternativa correta e explique as sentenças incorretas. Então, aqui tem uma série, apenas uma está correta. Ele era adquirido por meio da compra com moedas de ouro. Então, a compra da árvore pau-brasil, os indígenas recebiam com moeda de ouro? Sabe que não. A mão de obra era feita pelos próprios portugueses? Sua extração não gerou danos ambientais em relação às matas litorâneas brasileiras, apesar de ela ter sido intensa. E aí, gente, o que vocês acham? Não gerou danos ambientais? A gente acabou de falar nisso, né? E o pau-brasil foi muito extraído das matas brasileiras, porque tinha uma tinta vermelha que era utilizada para atingir tecidos lá na Europa. Então, como atividade proposta na página 177, acompanhe o texto. Olha só. Você sabia que a árvore de pau-brasil é protegida por lei e não pode ser cortada das florestas? Ela é símbolo do Brasil. Tem valor histórico e um dia todinho só para ela. 3 de maio. Guarde essa data. 3 de maio é o dia da árvore pau-brasil. Dia de fazermos uma reflexão e ocorre várias ações em prol ou a favor da preservação, plantio do pau-brasil. Então, dia 3 de maio, Dia Nacional do Pau-Brasil. No período de colonização, quando o território brasileiro era de Portugal, é possível que a grande exploração e a importância econômica dessa espécie tenha gerado a mudança do nome do nosso país de Terra de Santa Cruz, dado pelos portugueses no século XVI para Brasil. Então, gente, agora responda as questões. Por que o pau-brasil é considerado a árvore símbolo do Brasil? Por quê? O nome, a gente sabe que o nome original dele é Ibirapitanga, que significa madeira vermelha. Só que a cor, ao nome chamado pau-brasil, esse nome deriva da cor. A cor é vermelho, vermelho como a brasa. E Brasil vem a palavra Brasil, de fato, deriva de brasa. Entendeu? Agora escreve com suas palavrinhas aí. E na letra B, em que dia é comemorado o dia dessa árvore símbolo do Brasil? Lembra? Dia Nacional do Pau-Brasil? Antes da próxima atividade, prestem atenção nestas características. Gente,
pode atingir até 30 metros de altura. Vocês estão vendo, a casca dela é grossa, mas ela tem na sua casca, na superfície, essas estruturas aqui, ó, como se fossem espinhos. Sua flor é amarela, fica toda penduradinha, flor amarela. Os galhos, se vocês observarem, os galhos eles são duros e eles são pontiagudos. Tem uma casca bem acinzentada, isso pode ser observado, uma casca acinzentada. A árvore cresce aí de 30 a 40 metros. Deixa eu ver o que mais. As flores, então, nesse amarelinho aqui, parecendo ouro. E olha que beleza. As sementes se desenvolvem em vasos desse jeito. Aí ela abre e essas sementes vermelhinhas aqui, elas caem no solo. Muitas vezes essas sementes são utilizadas até para fazer peças de colares, pulseiras. Então, tudo certo. Conhecendo essas características, vocês podem fazer agora a atividade. Complete as frases usando essas palavras: espinhos, vermelho, casca, duros, árvore, altura, sementes e folhas. Lembrando que essa substância vermelhada fica ali no caule. Vamos. A do pau-brasil tem um tronco cheio de espinha, e seus galhos são pontiagudos. A do caule é pardo acinzentada ou pardo rosada e o seu miolo então qual a coloração do miolo? Pode atingir até 40 metros e as do pau-brasil são amarelo ouro e seu fruto libera o quê? Que mede pequenininha, vermelhinha, que mede de 1 a 1,5 centímetros de diâmetro. Então, faça isso. E aí eu termino essa aula imaginando um parque onde a gente possa descansar na sombra de um pau-brasil. Então, imagina que gostoso agora seria poder descansar sentadinho na sombra de uma árvore pau-brasil, ainda mais florida desse jeito. Tá bom? Beijo grande e pense nisso. Quem sabe a gente pode, um dia, cada um plantando um pouquinho, a gente formar um parque.